Então, pessoal, nossa aula de hoje a gente vai falar sobre impulso e quantidade de movimento. É a nossa última aula, né, da etapa do semestre aí. Então, para a gente fechar, eu vou começar a passar para vocês. A gente vai começar a entender o que é quantidade de movimento. Olha só, pessoal, aqui a gente tem uma situação que a gente tem um veículo com carga que desenvolve uma velocidade aqui v1. E ele tem uma massa m1, que é dada aqui, massa do sistema caminhão-carga, e com isso ele bate em um obstáculo. E essa mesma situação ela se repete aqui na situação 2, só que dessa vez com o veículo sem carga. Então, com isso, ele tem uma massa m2, porém a gente vai considerar uma mesma velocidade, tá? Então a velocidade v1 é igual a v2, o que difere aqui são as massas. Então olha só, pessoal, aqui ó, o que a gente percebe quando ele bate nesse obstáculo aqui? Como a massa m1 ela é maior que a m2, isso causa um efeito maior nessa colisão. Portanto, a gente pode concluir que a massa do corpo interfere nesse fenômeno aqui, tá certo? Justamente porque a massa nessa situação aqui, ela é maior do que nessa. Então, a questão da massa, né, como eles estão com a mesma velocidade, ela interfere aí no fenômeno, né, na colisão desse caminhão com esse obstáculo aqui. Aqui a gente vê que a deformação foi maior do que nesse caso aqui. Outro ponto agora, a gente vai considerar o mesmo tipo de colisão. O caminhão com carga, ele terá a mesma massa. Nesse caso aqui, a gente vai ter a mesma massa para essas duas situações aqui. Porém, a velocidade vai ser diferente. Ou seja, a gente vai considerar que a velocidade aqui, que eu chamei de V3, ela vai ser maior que a V4, tanto que a setinha aqui está menor do que aqui. Então, o efeito da colisão também será dado que a massa permanece constante. Só que a velocidade, ela vai ser uma grandeza que também irá interferir no fenômeno, tá certo? Como essa velocidade aqui, V3, ela é maior do que essa aqui, a gente percebe que aqui a deformação ela foi maior quando comparada de baixo. Ou seja, pessoal, aqui a gente considerou a mesma massa, velocidades diferentes, a gente viu que a velocidade ela interfere. E aqui a gente considerou massas diferentes para a mesma velocidade e a gente viu também que a massa interfere, tá? Então, a partir disso, a gente começa a avaliar a questão da quantidade de movimento, né? Situações que envolvem a massa e a velocidade de um ponto material, semelhantes aos exemplos citados, servem para definir a grandeza vetorial, quantidade de movimento, ou também o que eles chamam de momento linear, que é representado pela letra Q maiúscula. Como é vetorial, a gente deixa um vetorzinho aqui, identificando que a quantidade de movimento é vetorial. Então, a fórmula para a gente calcular a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Tá? Então, o que é importante a gente entender aqui? Que essa quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então, se a gente tem uma partícula aqui de massa m, a gente sabe que a quantidade de movimento, olha, vai apresentar a mesma direção aqui, ó, e sentido da velocidade, tá certo? Bem, se a gente considerar um sistema de pontos materiais, né, como que a gente vai calcular a quantidade de movimento? Vai ser a soma das quantidades de movimento de cada um dos pontos, né? Então, é só a gente somar a quantidade de movimento
do primeiro ponto material com a do segundo, até o enésimo ponto material aí, tá certo? E aí, como a gente sabe que quantidade de movimento é massa vezes velocidade, a gente pode substituir aqui e calcular a quantidade de movimento total a partir dessa soma aqui, né, desses termos aqui de cada um dos pontos. No sistema internacional, a unidade de medida é quilograma vezes massa por segundo. E é importante, pessoal, que a gente deve lembrar de orientar a trajetória para a gente adotar os sinais da velocidade e da quantidade de movimento. Como eu falei para vocês, a quantidade de movimento ela vai ter a mesma direção e sentido da velocidade. Então a gente tem que orientar a trajetória para a gente adotar aí os sinais, né, adequados de acordo com a velocidade e a quantidade de movimento. Tá certo? Bem, o outro assunto que a gente vai falar na aula de hoje é sobre o impulso de uma força. Por exemplo, quando um jogador chuta a bola, ele está exercendo na bola o que a gente chama de impulso. O impulso de uma força F é dado por essa expressão aqui. Ó. O impulso vai ser a força vezes o intervalo de tempo. E em módulo, né, como essa aqui é uma grandeza vetorial, a intensidade dela é dada exatamente pelo módulo da força, né, a intensidade da força, vezes o intervalo de tempo aí considerado. Então, a intensidade do impulso ela será tanto maior quanto maior for a intensidade da força F e quanto maior for o intervalo de tempo ΔT no qual ela age. Ou seja, quanto maior a intensidade dessa força e quanto maior for o intervalo de tempo, maior será o impulso, né, a intensidade do impulso aí, gerado devido a uma força que está exercendo aí sobre a partícula e o objeto. No sistema internacional, a unidade de medida é newtons vezes segundos. Então, para impulso, a gente adota essa unidade de medida aqui. Beleza? Bem, aqui, pessoal, a gente tem um gráfico, né, com o eixo Y aqui representa a força e o eixo X representa o tempo. Então, a área, por exemplo, né, formada em um gráfico, força por tempo, é numericamente igual à intensidade do impulso da força F no intervalo de tempo que ela age. Então, se algum exercício oferecer para a gente o gráfico da força pelo tempo, né, e marcar os pontos aqui do intervalo de tempo em que uma força foi aplicada, a gente pode calcular o impulso fazendo a área desse gráfico aqui, né, representada aqui, por exemplo, por esse gráfico, que seria a base vezes a altura, né? Então, é uma forma também da gente obter um impulso de uma força a partir de um gráfico, né? Dado um gráfico aí com o eixo Y é a força e o eixo X é o intervalo de tempo. Agora, pessoal, a gente vai falar do teorema do impulso, né? Que é dado pela diferença entre uma quantidade de movimento, né? Uma variação, na verdade, da quantidade de movimento aí de uma partícula. Então, olha só, a ação da resultante das forças que agem num ponto material ou uma partícula, né, durante um intervalo de tempo, ΔT, imprime a esse ponto material um impulso I, que corresponde à variação da quantidade de movimento nesse intervalo de tempo. Então, esse teorema é válido para movimentos em qualquer trajetória. Então, esse teorema aqui, ele pode ser aplicado para movimentos em qualquer tipo de trajetória, retilínea, circular, tá certo? Então, essa ação da resultante das forças que vai agir ali numa partícula, considerando um intervalo de tempo, ela imprime, né, essa partícula, esse ponto material, o que a gente chama de impulso, né? E esse impulso ele pode ser obtido a partir da variação da quantidade de movimento
nesse intervalo de tempo em estudo. A gente vai resolver exercício e depois vai ficar mais clara aí a aplicação desse teorema aí, tá certo? Bem, outro ponto que é importante a gente falar é sobre a conservação da quantidade de movimento. Vamos abordar os casos de interações de curta duração entre corpos que constituem um sistema isolado, ou seja, em que a resultante de forças externas é nula. Por exemplo, quando a gente tem colisões e também explosões. Então, olha só, o que é um sistema isolado? O sistema isolado é aquele cujas forças externas são nulas ou possuem intensidade muito menor quando comparadas às forças internas, ou se a resultante das forças externas é nula. Tá, mas aí vocês podem perguntar, o que são forças internas e forças externas, né? Olha só, vamos supor que a gente vai estudar uma colisão entre duas esferas, uma de massa A e uma de massa B. Então, antes da colisão, a quantidade de movimento vai ser a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. Tá? Só que depois da... Aqui a gente vai ter o quê? Depois da colisão. Como que a gente calcula isso? A gente obtém da mesma forma, a massa de A vezes a velocidade de A, mais a massa de B vezes a velocidade de B. Ou seja, pessoal, essa esfera, antes da colisão, ela está vindo para cá e essa está vindo no sentido contrário. Elas vão bater e depois de colidir, elas vão retornar para os sentidos contrários a que cada uma estava. Então, olha só, nessa situação, há uma troca de forças num intervalo de tempo muito pequeno. Como essas forças são trocadas entre os corpos que pertencem ao sistema, são chamadas de forças internas. Então, não vai haver alteração da quantidade de movimento total do sistema. Nesse caso aqui, que a gente acabou de avaliar, a quantidade de movimento antes vai ser exatamente igual à quantidade de movimento depois, tá? Porque é uma troca de força no intervalo de tempo muito pequeno, né? Igual eu falei para vocês, foi um exemplo aqui, é a colisão. Então, essas forças trocadas entre esses corpos, né, o A e B, eles pertencem aos sistemas, são chamadas de forças internas. E nesse caso aqui não existe nenhuma força externa agindo. Então a quantidade de movimento ela vai ser a mesma. Agora, caso haja variação da quantidade de movimento, devemos atribuir esse fato a um agente externo ao sistema, né, que é o que a gente chama de força externa. No exemplo das esferas, a gente pode citar como um exemplo de forças externas a força peso, a força normal ou a força de atrito. Então, quando houver a presença de forças externas, aí provavelmente vai ocorrer a variação da quantidade de movimento. Então, olha só, qual que é o princípio da quantidade de movimento? A quantidade de movimento total, que é representado por Q de um sistema, se conserva se a resultante das forças externas que agem no sistema é nula. Então, aí sim, vale que a quantidade de movimento antes é igual à quantidade de movimento depois, se a resultante das forças externas ela for nula. Beleza? Bem, outro tópico da aula de hoje, a gente vai falar sobre colisões. Vamos considerar que as partículas que constituem o sistema não sofrem variação de massa. Então, olha só, por exemplo, um veículo colidindo com a traseira de outro veículo estacionado. A gente tem a primeira etapa da colisão, que é a deformação. O que ocorre nesse caso? A energia cinética do sistema se converte em outras formas de energia, como sonora, térmica, potencial, enfim. E aí a gente tem, a partir disso, a etapa final da colisão, que é a restituição. Ou seja, inicia-se após a fase de deformação
e termina com a separação dos corpos envolvidos no caso de serem elásticos, tá? E a partir disso, então, a gente pode calcular o coeficiente de restituição, que é dado pela letra E. Ele caracteriza as propriedades elásticas dos corpos que interagem na colisão. Então, olha só, como que a gente vai calcular esse coeficiente aqui? Vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. E ele vai ser sempre dado, vai ser representado entre 0 e 1, e ele é adimensional, tá certo? Então, olha só, pessoal, aqui, como que a gente vai calcular esse coeficiente de restituição? A gente vai ter duas situações. A primeira delas é quando as velocidades têm sentidos opostos, ou seja, eu tenho uma esfera A, uma esfera P, então cada uma tem uma velocidade e elas estão na mesma direção, né, mas em sentidos opostos. Essa aqui está da esquerda para a direita e essa da direita para a esquerda. Então, isso antes da colisão. Aí, a partir disso, ocorre, né, o momento da colisão. Essa esfera VA aqui, ela vai passar a ter uma velocidade que eu chamei de V''A. E essa P aqui vai ser uma velocidade linha P. Por quê? Vai ser alterada. Essa velocidade A, após a colisão, ela não vai ser a mesma. Vai aparecer uma velocidade aqui diferente. Por isso que eu coloquei colocou essa linha aqui em cima da velocidade. E o mesmo ocorre para essa esfera aqui. E aí, o coeficiente de restituição vai ser dado pela a velocidade linha de A mais a velocidade linha de P dividido pela velocidade de A mais a velocidade de P. Ou seja, a soma das velocidades após a colisão das esferas dividido pela soma das velocidades antes da colisão das esferas. A outra situação é quando as velocidades têm o mesmo sentido, né? Aqui a gente tem a esfera A, a esfera P, e a velocidade de A ela é maior que a velocidade de P, ou seja, em algum momento essa esfera ela vai encontrar essa aqui, né? Então, essa é a situação antes, só que chega ao ponto que vai haver a colisão, porque essa esfera A ela vai bater aqui na esfera P. Por mais que elas estão no mesmo sentido, né, todas da esquerda para a direita, vai ocorrer essa colisão. E aí, a partir do momento que ocorre essa colisão, essas velocidades elas vão ser alteradas, né? A velocidade de A vai ser a velocidade que eu chamei de linha A, que vai ser menor que a velocidade da esfera P, que eu chamei de velocidade linha de P. Ou seja, pessoal, o coeficiente de restituição vai ser a diferença entre as velocidades após a colisão dividido pela diferença entre as velocidades antes da colisão. Lembrando que essa linha aqui representa após a colisão e sem linha é antes da colisão. Então essas são as duas formas aí da gente calcular o coeficiente de restituição a partir do momento que a gente tem duas situações distintas, tá? Outro ponto que é importante a gente falar são os tipos de colisão. O primeiro deles é a colisão elástica, que é quando não ocorre deformação permanente dos corpos. Nesse caso, há a conservação da quantidade de movimento e da energia cinética total dos corpos envolvidos na colisão. E o coeficiente de restituição ele vai ser exatamente igual a 1. Então, olha só, pessoal, nessa figura aqui, a gente tem um exemplo, né, da colisão elástica. Só que na prática, esse tipo de colisão a gente não consegue verificar. Por quê? Sempre há alguma dissipação de energia, né? A energia cinética, que aqui nesse caso fala que a energia cinética ela vai ser conservada. Só que em geral isso não ocorre, né? Quando ocorre algum tipo de colisão, na prática, sempre há alguma dissipação dessa energia. Então,
que ele fala aqui nesse caso? Que a energia cinética de antes vai ser igual à energia cinética após a colisão, e o mesmo ocorre para a quantidade de movimento, que a quantidade de movimento antes vai ser igual à quantidade de movimento após a colisão, e o coeficiente de restituição vai ser igual a 1. Tá? Outro tipo de colisão é a parcialmente elástica, ou seja, a energia cinética dos corpos envolvidos se dissipa em outras formas de energia. Não há conservação da energia cinética, embora, nesse caso, haja conservação da quantidade de movimento. Então, o coeficiente de restituição ele vai variar entre 0 e 1. Só que nesse caso aqui, quando ocorre esse tipo de colisão parcialmente elástica, o que é importante você saber? Que a energia cinética antes da colisão vai ser maior do que a energia cinética após a colisão, porque nesse caso, né, vai ocorrer a dissipação de energia, nesse caso de energia cinética. Então, essa que é a diferença entre a colisão parcialmente elástica com a colisão elástica. Vai haver aí essa diferença de energia cinética. Lembrando que a quantidade de movimento ela vai ser conservada, tá? Então, pessoal, para a gente fechar, né, só mais um último tipo de colisão, que é a colisão inelástica. O que caracteriza esse tipo de colisão? Os corpos, eles não se separam, eles vão passar a ter a mesma velocidade. E nesse caso, o coeficiente de restituição ele vai ser exatamente igual a 0. Então, a característica é que a energia cinética do sistema diminui, né? Ou seja, a energia cinética de antes da colisão é maior do que a energia cinética após a colisão. E, nesse caso, há também a conservação da quantidade de movimento. Vai haver o que vai ser diferente nesse caso? É com relação à velocidade, né, após a colisão. Porque a velocidade da esfera A ela vai ser igual à velocidade da esfera P após, né, a colisão. Então essa é a diferença para as outras situações que a gente viu aí para trás, tá certo?